Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor novamente. O livro que eu gostaria de ler hoje se encontra em João, capítulo 6, do versículo 60 em diante. Ali fala: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se viesse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o trairia. Um pouco mais adiante, fala no versículo 66. Partir de então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 que ficaram: não quereis vós também retirar-vos? E ele falou, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, nessa passagem, ele fala algo muito sério que tocou a todos que estavam ali. E incomodou até mesmo aqueles discípulos que se encontravam ali naquele momento. E na hora que incomodou, foi um incômodo de que Jesus mesmo já sentiu isso daí. Você pode verificar no versículo 60, de novo. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, a quem podes ouvir? Jesus então responde: isso vos escandaliza? Jesus quis dizer ali que se aquela palavra estava ofendendo a eles, se eles murmuraram com esta palavra, o significado disso é que realmente incomodou, realmente tocou nele. Pois viram que eles murmuravam. Jesus havia acabado de realizar a multiplicações de pães. Se você vir aqui no versículo 26 comigo, e Jesus fala assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Jesus havia acabado de realizar essas multiplicações dos pães, próximo ao mar da Galileia, onde multidões estavam ali atrás de Jesus, em busca de cura, em busca de transformação, de milagres, para expulsar demônios que se encontravam com eles e para se alimentar. Logo depois, Jesus manda os seus discípulos ir atravessar o mar, sentido a Cafarnaum. Jesus ele fica ali, naquele mesmo lugar, enquanto ele se despede daquela multidão, ele manda os seus discípulos ir para aquele lugar, a Cafarnaum, atravessar o mar até chegar nesse local. Chegando no outro dia, aquela mesma multidão voltou a procurar Jesus no mesmo lugar, pois viram que ele não tinha ido com seus discípulos. Percebendo que Jesus não estava mais ali, pois Jesus já tinha feito aquele milagre na madrugada, onde ele andava pelo mar, viu que eles não estavam mais ali, atravessaram o mar então, para encontrar com ele, com a intenção de saciar-se novamente a sua fome. Então eu convido novamente você ler comigo o versículo 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Naquele momento, os discípulos que ainda não eram somente os 12, começaram a murmurar, pois com essas palavras eles começaram a sentir incômodo, começaram a se ofender, como você viu no versículo 60. Então Jesus, conhecendo o coração deles, perguntou, vamos ler aqui novamente: isso vos escandaliza? Disse Jesus.
Agora leia comigo o versículo 63, 64 e 66. O espírito que vivifica e a carne que nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. No 66, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Agora veja com atenção. Aquela multidão e muitos discípulos que estavam ali para se satisfazer, para satisfazer a sua carne, para satisfazer os seus desejos, que seja material, que seja a sua vontade e não a vontade de Deus. Porém, muitos acreditavam, eu acredito, que muitos acreditavam que estando perto de Jesus, poderia ter mais poder, não precisar mais trabalhar, pelo simples motivo de ele saciar a nossa fome, dar cura para os nossos filhos. E as pessoas estavam mais preocupadas em consigo mesmo, estavam aumentando essa parte da carne e não espiritual. Estavam começando a ter multidões ao redor de Jesus. Porém, não eram multidões que estavam ali em busca da vida eterna. Eram multidões que estavam ali em busca de bens materiais, em busca de alimento. Coisas que só fortificam a carne. Porém, Jesus queria os verdadeiros adoradores. Aqueles que são em espírito, buscam a santidade. Confira comigo de novo, no versículo 63. Jesus ele falou: o espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então eu quero lhe perguntar esta noite para você: até que ponto você está disposto a seguir Jesus? Até que ponto você está disposto a seguir Jesus? Em todos os sentidos da sua vida. Jesus ele não quer multidões, e sim verdadeiros adoradores. Novamente eu pergunto para você: até que ponto você está disposto a seguir Jesus? Jesus ele supre sim as nossas necessidades. Ele manda a bênção, ele abre as portas para aquilo que a gente não acredita que não tem saída. Ele dá livramento. Quantas vezes ele te livrou, irmão? Mas ele também age no impossível. Assim como diz em Mateus 6, 33. Mas ele faz assim, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele faz cura. Jesus realmente, ele faz milagre, ele abençoa, ele te dá carro, ele te dá casa. Mas só que primeiro ele fala: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está mais preocupado em te dar o pão da vida e você ter a salvação do que se satisfazer com seus desejos materiais que vêm da carne. Primeiro ele quer que você foque no céu. Assim depois as demais coisas serão acrescentadas. O triste é que tem gente, assim como a multidão naquele dia, falava de Jesus, ouvia a palavra dele, mas não estava com ele. Então eu lhe pergunto novamente: até que ponto você está disposto a seguir Jesus? Ah, Mateus, vou seguir Jesus até minha casa. Chegando lá eu coloco uma música do mundo, eu coloco para assistir uma novelinha, não tem nada demais, é só uma novela que passa na televisão. Mateus, eu não coloco música, não coloco novela, mas só que chegando em casa não suporto a minha mulher. Eu acabo discutindo com ela, às vezes eu brigo com ela, bato nela. Ah, mas é na hora do estresse. Ah, Mateus, até consigo seguir Jesus até minha casa, até o ponto das dificuldades passar. Ou quando quero comprar algum carro, fazer uma viagem, mas depois que está tudo bem, para que seguir Jesus? Ou você deve estar pensando: Mateus, essas coisas eu nada faço,
Mas lá na minha faculdade, a galera chama para ir para uma festinha. Nada demais, sabe? Eu nem bebo, mas só que eu acabo indo. Querido, Jesus, ele está voltando. É tempo de voltar para os pés de Jesus e o adorar em espírito e em verdade. Você não está aqui para brincadeira. Você existe por uma razão. Os sinais estão claros e Ele está buscando os verdadeiros adoradores. E eu pergunto para você novamente. O quão disposto você está para seguir Jesus? Jesus, Ele te ama. Ele quer dar para você o pão da vida eterna. Mas enquanto isso você está buscando outras coisas. Ah, Mateus, mas eu apareço no domingo lá, dou glória a Deus. Mas só que qual é a sua intenção de ir lá? Você está adorando verdadeiramente, em espírito e em verdade? Ou é porque Deus está te abençoando? Amém, irmão? Deus está te abençoando. Mas só que as coisas não são além disso. As demais coisas serão acrescentadas. O seu foco de ir para a igreja não é para receber bênção, não é para receber carro, não é para receber essas coisas, porque essas coisas são, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus já fala, mas o seu foco principal é querer a vida eterna. E eu pergunto novamente para você, até que ponto você está disposto a seguir Jesus? O Jesus verdadeiro, aquele que dá o pão da vida, e não aquele que você pensa que só te dá coisas em trocas de bem materiais. Jesus, ele cura. Jesus, ele salva vidas. Jesus, ele dá livramento. Mas só que o foco dele não é só isso. O foco dele é o pão da vida eterna. Ele quer te dar esse pão. Mateus, agora eu entendi e quero mudar. O que eu devo fazer? O primeiro passo que você deve fazer é pedir perdão a Deus e aqueles que você sentir no coração que falhou. Quantas vezes você já machucou alguém? Quantas vezes você passou por uma pessoa e não deu muita atenção, mas essa pessoa se sentiu machucada? O primeiro passo que você deve fazer é pedir perdão a Deus. Ir atrás dessa pessoa e pedir perdão para ela também. Assim, você libera em você um cargo que ficou preso dentro de você. O segundo passo, não busque fazer os desejos da carne, e sim fazer a vontade de Deus, que é boa e agradável. Quando nós entramos para fazer a vontade de Deus, tudo flui. Ah, Mateus, mas só que... Então você está falando que não vai ter problema? Não, no mundo nós teremos aflições. Só que com Jesus, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador, e nos acalma e nos dá sabedoria para agir. Porque quando nós fazemos a vontade dEle, Ele vem e nos dá a direção certa. O terceiro passo que você deve fazer agora é crer no Jesus em espírito e em verdade. Pois Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E não somente para atender os nossos desejos. Jesus mesmo fala, em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflição, irmão. Mas só que o mais importante é você saber que tem a salvação. De novo eu pergunto para você, o quarto passo, buscar a santidade. Quando buscamos mais de Deus, passamos a orar mais, confiar mais, jejuar mais e ter mais fé. São 4 passos que você poderia dar que, considerando assim, pode ser até simples para algumas pessoas. Mas eu sei que para você que está ouvindo agora, que estava precisando ouvir essa palavra, pode ter sido um pouco forte, ter dado um impacto em você. Mas só que o primeiro passo que você deve fazer é liberar esse perdão, irmão. É você acordar para que seja avivado novamente e para que Deus seja glorificado. Jesus, Ele te ama e Ele quer você coma o pão da vida. Ele quer que você coma o pão da vida, que é a vida eterna. Deus, Ele não quer te perder. Você é escolhido dele. Grandes são os planos de Deus na sua vida.
Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem, pois ela não quer que você perca. Eu vou ler aqui, versículo 39. E esta é a vontade daqueles que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que eles me deu. Jesus, ele não quer te perder. Ele quer te salvar. Mas a escolha é sua. A escolha de mudar é sua. Que a paz do Senhor esteja com você e que esta noite seja uma noite de renovo, mudanças e avivamento em sua vida. Amém.